como a Ferrari acidentalmente criou a Lamborghini. Você sabia que há uma história intrigante de como a Ferrari acidentalmente criou a Lamborghini? Prepare-se para descobrir os detalhes por trás desse encontro épico que mudou o mundo dos supercarros. Desde uma discussão acalorada até uma rivalidade lendária. Essa história vai te deixar completamente fascinado. Fique ligado para desvendar o segredo por trás da criação da Lamborghini. Ferruccio Lamborghini é o homem por trás de uma das maiores marcas de carros de luxo do mundo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe sobre ele é que antes de começar a fazer supercarros, ele tinha a maior empresa de tratores da Itália. E o que menos pessoas sabem é que antes de se tornar um magnata, ele era um prisioneiro de guerra. As habilidades de engenharia de Ferruccio o ajudaram a criar alguns dos melhores tratores do mundo. Mas uma discussão com Enzo Ferrari é o que o faria mudar de rumo e partir para criar o melhor supercarro do mundo, levando a uma enorme batalha contínua entre os dois homens. Mas, antes de chegarmos a tudo isso, vamos primeiro voltar a uma pequena cidade na Itália em 1916. Ferruccio Lamborghini era filho de 2 produtores de uva na Itália. Naquela época era difícil. Era um país atingido pela ruína financeira após a guerra e escassez de alimentos. Muitos de seus cidadãos passavam fome. Mas, apesar das dificuldades, Ferruccio conseguiu ter uma visão otimista da vida e passou a infância trabalhando na fazenda dos pais. Eles esperavam que um dia seu filho fosse o herdeiro desta fazenda que foi passada de geração em geração. No entanto, o jovem Lamborghini tinha outros planos. Crescendo na fazenda, Ferruccio aprendeu o valor do trabalho duro, mas também descobriu uma paixão pela mecânica. Os Lamborghinis tinham um trator que Ferruccio passava horas desmontando e consertando todos os dias. Naquela época, os automóveis ainda eram incipientes e a mecânica era tecnologia de ponta. Ferruccio era muito mais interessado em motores do que na agricultura tradicional. Quando Ferruccio deixou a escola, ele tinha uma grande decisão a tomar. Ele se tornaria um fazendeiro como seu pai, continuando a tradição familiar, ou mudaria completamente de rumo, seguindo suas paixões e se tornaria um engenheiro. É claro, muito para a decepção de seu pai, ele escolheu a engenharia e mudou-se para Bolonha para frequentar uma faculdade técnica. Depois de se formar, Ferruccio conseguiu um emprego como mecânico, mas não demoraria muito para que o mundo mergulhasse em outra guerra. Ferruccio foi convocado para a Força Aérea Real Italiana, mas quando suas habilidades mecânicas foram descobertas, ele foi enviado para a ilha grega de Rhodes para ajudar na manutenção dos tratores e caminhões a diesel do exército. Sua experiência com veículos militares e tratores seria muito útil mais tarde. Em 1943, a Itália assinou um armistício anunciando efetivamente que sua parte na guerra havia terminado. As tropas italianas foram despejadas das estradas e a Alemanha assumiu a guarnição. Porém, Ferruccio teve que permanecer como cidadão e abriu sua própria oficina mecânica na ilha. Mas, quando a guerra estava terminando, em 1945, a Alemanha estava enfrentando a derrota e as forças aliadas assumiram o controle da ilha de Rhodes. Inicialmente, levaram todos como prisioneiros, incluindo Ferruccio. Felizmente, depois de ver as habilidades mecânicas de Ferruccio, as forças aliadas simplesmente o fizeram passar um ano consertando seus veículos antes de permitir que ele partisse em 1946 e voltasse para casa na Itália. Depois que Ferruccio voltou para a Itália, ele enfrentou um problema. Não tinha mais um emprego. Ele passava seu tempo nas estradas trabalhando como mecânico, mas agora sentia que queria fazer algo mais.
E enquanto estava de volta na Itália, ele viu um mercado começando a surgir. Ele notou que os fazendeiros pobres não podiam comprar tratores depois da guerra. Não apenas isso, mas o preço da gasolina disparou devido às proibições do pós-guerra. Muitos fazendeiros não podiam nem mesmo operar seus tratores. Ferruccio viu tudo isso acontecendo ao seu redor e decidiu que poderia resolver alguns desses problemas. O governo italiano estava leiloando veículos militares para tentar financiar sua reconstrução econômica, e Ferruccio aproveitou essa oportunidade. Ele passou muitos anos trabalhando em vários veículos e então ele sabia exatamente o que precisava e o preço que deveria pagar. Ele conseguiu comprar um motor britânico Morris barato em leilão, que ele foi capaz de modificar. O novo design do motor de Ferruccio usou um atomizador de combustível. Isso significava que, embora eles ainda precisassem de gasolina para começar, uma vez que fossem ligados, o motor mudava para o combustível diesel, muito mais barato. Essa foi uma inovação incrível e uma solução genial para o problema de combustível de seu país. E foi assim que o primeiro trator Lamborghini nasceu. Embora não tenha certeza se a Lamborghini inventou o motor, é fato que Ferruccio inovou o motor e construiu um trator muito bem feito. No entanto, o mercado já era dominado por marcas de tratores muito bem estabelecidas, como Fiat Trattori e Landini. Não havia muito espaço para um recém-chegado. Portanto, apesar do excelente design, os tratores Lamborghini começaram muito lentamente. A princípio, Ferruccio estava simplesmente fazendo um trator por semana completamente sozinho. Mas seus tratores estavam vendendo. Suas técnicas de corte de custos provaram ser um discurso de vendas muito eficaz. Na verdade, não demoraria muito para que Ferruccio abrisse sua própria fábrica e contratasse alguns funcionários para ajudar a acelerar a produção de seus tratores. Porém, para realmente aumentar a produção e competir com as maiores empresas de tratores, eles precisavam de dinheiro. Seu pai permitiu que ele usasse a fazenda da família como garantia para um empréstimo bancário, e Ferruccio pôde comprar 1000 motores Morris e começar a trabalhar. Ferruccio estava extremamente animado com o potencial de seu negócio, mas por causa desse empréstimo comercial que ele havia feito, agora sabia que, se sua empresa falisse, sua família poderia perder sua fazenda. Mas a boa notícia era que a engenhosidade técnica de Ferruccio lhe permitiu entrar com sucesso no mercado de tratores, e ele já tinha outro truque na manga para o futuro: projetar seu próprio motor. Isso significava que os tratores Lamborghini não dependeriam mais da modificação do motor britânico e, em vez disso, poderiam criar seus próprios motores internamente. Ferruccio fabricava máquinas agrícolas, e agora que ele mesmo fabricava os motores, sua maquinaria se qualificou e ele viu um grande aumento na demanda por seus tratores. A essa altura, a Lamborghini estava produzindo 200 tratores por ano. Ferruccio estava tão convencido da qualidade de seus tratores que todos os anos ele organizava uma competição de tração de trator em sua cidade natal. 2 tratores eram amarrados e competiam em uma espécie de cabo de guerra para determinar quais tratores apresentavam o melhor desempenho. Os tratores sempre venciam. Então, nesse ponto, as coisas pareciam boas para Ferruccio, pois ele aumentou ainda mais a produção. Os tratores Lamborghini se tornaram um dos maiores fabricantes de tratores em toda a Itália e, como resultado, Ferruccio agora está se tornando um dos homens mais ricos do país. No entanto, enquanto tudo isso acontecia, Ferruccio encontrou tempo para modificar um Fiat Topolino que possuía. Acrescentou um motor maior, removeu os bancos traseiros e entrou em uma das corridas mais famosas da Itália. Ferruccio estava animado para testar seu carro contra alguns dos maiores nomes, como Alfa Romeo, Ferrari e Maserati. No entanto, um desastre aconteceria no meio da corrida quando Ferruccio bateu seu carro na lateral de um restaurante em Turim.
Isso marcaria o fim da carreira de Ferruccio e mudaria completamente a direção de sua vida. Apesar de sua carreira de piloto ter acabado, com tanto dinheiro para gastar no futuro, Ferruccio comprou muitos carros. Em particular, ele adorava carros de luxo Grand Touring durante a década de 1950. Os fabricantes italianos estavam na vanguarda da indústria automobilística. As marcas italianas aparentemente capturavam uma elegância e tradição que os fabricantes alemães, britânicos e americanos nunca haviam alcançado ao longo do século XX. Havia nomes como Alfa Romeo, Fiat, Maserati e Ferrari, que estavam todos ultrapassando os limites da engenharia e beleza. Ferruccio possuía carros de todas essas marcas italianas, mas, para cada um dos carros que possuía, sempre encontrava um problema que impedia os carros de serem perfeitos aos seus olhos. A Ferrari 250 GT era o carro mais luxuoso que possuía. Ferraris eram vistas como o auge do sucesso e eram procuradas por celebridades e ultra-ricos. No entanto, Ferruccio não gostava tanto de sua Ferrari. Ele chegou a descrever seu 250 GT como muito barulhento e áspero demais para ser um carro de estrada adequado. Não gostava da experiência de dirigir sua Ferrari, mas também estava sempre quebrando. Depois de consertar a embreagem várias vezes, Ferruccio decidiu levá-la a um dos mecânicos que trabalhavam em sua fábrica. Quando verificaram a embreagem que estava causando todos esses problemas, ambos ficaram chocados ao descobrir que a embreagem usada na Ferrari era a mesma embreagem usada nos tratores Lamborghini. Ferruccio atualizou a embreagem com algo que era mais adequado para um carro esportivo de luxo. Não parou por aí. Embora também se acredite que Enzo terminou dizendo: "Deixe-me fazer carros, eu costumava fazer tratores." Esse insulto foi doloroso para Ferruccio. Ele veio para Enzo como um mecânico igual, mas saiu se sentindo menosprezado e humilhado. Foi nesse dia que Ferruccio prometeu fazer seus próprios carros, que seriam melhores do que as Ferraris. Na verdade, eles seriam os melhores carros que o dinheiro poderia comprar. Esse era o mantra com a qual a montadora da Lamborghini foi fundada: construir o carro perfeito. Com a oportunidade em interromper a indústria de carros esportivos de luxo e obter vingança contra Enzo Ferrari, Ferruccio torceu a faca e deu um passo adiante ao roubar um dos engenheiros-chefes de Enzo Ferrari. Com a equipe certa no lugar, Ferruccio escolheu o Salão do Automóvel de Turim em 4 meses como o lugar onde ele iria anunciar sua chegada à indústria automobilística. Projetar um carro e motor desde o início não foi fácil. Mas, com a experiência de Ferruccio e a infraestrutura já instalada de suas fábricas de tratores, ele e sua equipe conseguiram obter um protótipo pronto para o carro show em apenas 4 meses. Houve um problema, porém. O carro não tinha um motor. Ferruccio, na verdade, se desentendeu com um dos membros de sua equipe por causa de desentendimentos sobre o motor a ser usado. Isso significa que eles não tinham nada pronto a tempo para o Salão do Automóvel em 1963. Mas Ferruccio teve uma ideia. Em vez disso, encheu o compartimento do motor com tijolos para que o carro ficasse baixo o suficiente para parecer que tinha um motor. O capô do carro foi mantido trancado durante o show e, felizmente, ninguém pediu para ver sob o capô. Mesmo sem motor, o novo carro da Lamborghini chamou muita atenção. Depois do show, o carro entrou em produção. Este primeiro carro seria chamado de Lamborghini 350 GT e eles venderam 13 carros no lançamento. Admito que isso não parece muito, mas na categoria de supercarros em que essas marcas estavam operando na época, obter 13 vendas no lançamento é realmente muito bom. Nos 2 anos seguintes, 120 carros foram produzidos e vendidos, dando à Lamborghini uma estrela respeitável na indústria automobilística. Mas não foi a derrubada da Ferrari que Ferruccio esperava. Então, ele começou a trabalhar para melhorar ainda mais o 350 GT, enquanto alguns de seus principais engenheiros trabalhavam em um carro em segredo.
Ele imaginou que o futuro da Lamborghini seria algo diferente dos grandes carros de turismo que gostam de fazer. Seu protótipo, apelidado de P400, foi projetado como um carro de estrada com pedigree de corrida. Sabiam que seu chefe não aprovaria porque, dizem, Ferruccio queria ficar longe de fazer carros de corrida depois de seu acidente tantos anos atrás. Mas, depois de terminar o protótipo, mostraram seu trabalho para Ferruccio e esperavam convencê-lo de que não seria muito caro produzir, como eles esperavam. Ferruccio foi inicialmente contra a ideia, mas ele estava muito ansioso para crescer seu negócio de carros e vencer Enzo Ferrari. Finalmente, decidiu que poderia usar este novo carro de corrida que sua equipe havia projetado como uma ferramenta de marketing, algo para fazer as pessoas falarem sobre sua marca. Este novo modelo foi concluído apenas 2 dias antes do Salão do Automóvel de Genebra de 1966, onde estava para ser revelado ao público. Seria chamado de Lamborghini Miura e o que realmente diferenciava o carro era a colocação do motor, que foi inspirada nos carros de Fórmula 1. Em vez de estar na frente do carro, o motor foi colocado na parte de trás para pegar aquele desempenho extra. Foi uma inovação na época que logo se tornaria amplamente adotada. Ironicamente, este carro, que Ferruccio tinha sido tão contra no início, seria o carro que colocou a Lamborghini no mapa. O modelo rapidamente se tornou icônico. Seu design exclusivo e desempenho incrível atraiu a atenção do mundo. A Lamborghini estava realmente em ascensão. Mas, infelizmente, um desastre estava prestes a acontecer. Ao longo dos anos 60, as empresas de Ferruccio estavam prosperando. A Lamborghini Ultimate Bills estava rivalizando com os melhores carros da época, incluindo a Ferrari. A Lamborghini continuava a produzir alguns dos melhores tratores do mundo e vendia com bastante sucesso para clientes fora da Itália também. No entanto, a virada da próxima década traria alguns novos desafios. O primeiro problema começou quando alguns dos maiores importadores de tratores na África do Sul e na Bolívia cancelaram abruptamente seus pedidos devido à turbulência política. Isso deixou Ferruccio com centenas de tratores prontos, dos quais ele não conseguia se livrar. Além disso, seus trabalhadores eram sindicalizados, então ele não podia demiti-los para cortar custos. As despesas começaram a sair do controle e o futuro ficou com pouca escolha a não ser vender sua empresa para um grupo de tratores rival. Os problemas não pararam por aí. Embora as vendas de sua empresa de automóveis tenham começado a desacelerar, assim como a Itália estava chegando ao fim de um boom econômico que ocorreu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Ferruccio vendeu uma participação de 51% na Lamborghini para um empresário suíço por $600 mil, o que equivale a cerca de 4 milhões de dólares hoje. Mas, em 1973, houve uma crise mundial do petróleo e, com o preço do combustível tão alto, a fabricação ficou muito cara e a demanda por carros de alto desempenho despencou. Tudo isso foi demais para Ferruccio e ele vendeu sua participação restante de 49% na Lamborghini e se aposentou em uma propriedade no centro da Itália para viver o resto de sua vida. Ele se manteve ocupado e até voltou às suas raízes como agricultor. Seu espírito empreendedor era tão forte que ele até construiu um negócio de vinhos de sucesso em sua aposentadoria. Mas tudo isso levanta a questão do que aconteceu com as empresas Lamborghini depois que seu fundador e inovador se aposentou. No início dos anos 70, o grupo de máquinas agrícolas comprou a Lamborghini Tratores da Ferruccio e o grupo ainda possui tratores Lamborghini até hoje. Mas, quanto à empresa mais famosa da Lamborghini, os automóveis Lamborghini, o negócio passou por um pouco mais de turbulência ao longo dos anos. Em primeiro lugar, com a situação econômica e política na Itália piorando nos anos 70, os automóveis Lamborghini foram à falência em 1978.
Em 1980, a icônica marca italiana de carros esportivos foi comprada por dois irmãos franceses de sucesso, que compraram uma empresa falida com desconto, taxa de 3 milhões de dólares. Sob esta licença, a Lamborghini viu algum ressurgimento e, em 1987, foi vendida para a Chrysler por 25 milhões de dólares, que procuravam diversificar seu portfólio de fabricantes de automóveis. A Chrysler viu brevemente alguns lucros antes que as vendas nos Estados Unidos caíssem e eles tivessem que se desfazer da empresa. Desta vez, um conglomerado indonésio pagou 40 milhões de dólares pelo privilégio de possuir a Lamborghini. E eles, mais uma vez, conseguiram reacender a marca da Lamborghini. Infelizmente, um colapso financeiro no mercado asiático significaria que a empresa teria que ser vendida mais uma vez. Os fortes mercados europeus na época significavam que a Volkswagen estava gastando muito. E em 1988, eles compraram a Lamborghini, junto com várias outras marcas de carros, como Bentley. Hoje, os grupos Volkswagen ainda possuem a marca Lamborghini sob sua empresa subsidiária Audi e, embora a Lamborghini tenha passado por muitos altos e baixos, desde que Ferruccio vendeu sua empresa, parece que a Volkswagen fez uma compra muito inteligente. O século XXI viu um grande ressurgimento na demanda por supercarros e a Lamborghini tem estado na vanguarda disso. Enquanto Ferruccio Lamborghini não teve muito sucesso na conquista da Ferrari durante sua vida, a escolha de supercarro para ganhar dinheiro novo, millennials, para muitos, eles são um símbolo de riqueza e sucesso. O que é muito louco, porque se Enzo Ferrari tivesse apenas ouvido o conselho de Ferruccio todos aqueles anos atrás, a Lamborghini provavelmente nunca teria começado. Agora, pensar que um prisioneiro de guerra começou a Lamborghini, isso sim foi uma loucura. E aí, pessoal? Incrível, não é? Essa história intrigante de como a Ferrari acidentalmente criou a Lamborghini nos leva a um verdadeiro turbilhão de emoções. Desde uma discussão acalorada até uma rivalidade lendária, a jornada de Ferruccio Lamborghini é realmente fascinante. Agora que você conhece os detalhes por trás desse encontro épico que mudou o mundo dos supercarros, compartilhe essa história incrível com seus amigos. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente abaixo o que achou dessa incrível saga automobilística. Vamos espalhar o conhecimento e a paixão pelos carros.